falar sobre sistemas operacionais. Os sistemas operacionais são um conjunto de programa, ou softwares, né? Então, se alguém falar software agora, você sempre tem que conectar aos programas dentro do computador, que administram e gerenciam processadores, recursos, dispositivos de entrada e saída, armazenamento, etc. do computador. Pode ser considerado o programa mais importante, porque é o que permite que o usuário utilize e dê ordens à máquina. Ele é utilizado de todos os tipos de máquinas, não apenas computador, mas também celulares, tablets, smartwatches, videogames. Explicando um pouco sobre isso aqui, os sistemas operacionais são os softwares principais. Exemplo, Windows é um sistema operacional. Então, cada sistema operacional, o Android, cada sistema operacional, ele executa todos os programas, entrada, saída, de uma forma determinada. Então, ele é otimizado de determinada forma. Exemplo, o iOS da Apple, ele age diferente do Windows. Mas todos eles são partes muito importantes, talvez seja aí, e sem dúvidas, né, é o software mais importante, porque sem ele nada acontece. É ele que dá os comandos e que gerencia toda essa parte, é ele que vai administrar todos os outros programas, entendeu? Enquanto o processador ele processa, é o sistema operacional que administra, ele é o administrador dentro do seu computador, é ele que é o gerentão, vamos pôr lá dentro, que vai dar as ordens para onde cada um faz cada coisa. Então, por isso que um sistema operacional bom, ele é um bom administrador, digamos assim. Se a gente fosse colocar numa analogia com a empresa, o melhor sistema operacional é aquele que melhor administra os recursos que tem dentro do computador e todos os comandos que são enviados para ele. Os sistemas podem ser classificados de acordo com a quantidade de tarefas que consegue executar simultaneamente. O que é um sistema operacional monotarefa? Podem executar apenas um processo de cada vez. Assim, se o usuário quiser executar outro programa, precisa aguardar a finalização do programa atual. Exemplo, DOS ou DOS. Um multitarefa caracteriza o sistema onde os recursos são compartilhados entre diversos usuários e aplicações. Ou multiprocessamento é quando o sistema operacional permite que mais de um programa seja executado simultaneamente ou que um mesmo programa seja executado em 2 ou 3 processadores, aumentando seu desempenho. Exemplo, Linux ou FreeBSD. E aqui também são esses sistemas que permitem ao usuário a edição de um documento enquanto navega na internet e ouve música tudo ao mesmo tempo. Exemplo, Windows, Linux e macOS, certo? Então, todos esses aplicativos são multitarefa. Exemplo, eu estou aqui agora gravando um vídeo, mexendo na internet, então ele está aqui fazendo várias funções ao mesmo tempo, certo? Então isso aí é o que é um processo. E quando alguém te perguntar, pô, o Windows é um sistema operacional multitarefa, certo? Qual que é a importância do sistema operacional para toda essa dinâmica aqui do computador funcionar? Sem ele, a máquina é apenas um conjunto de peças sem função. Você vai ter ali um CPU, você vai ter um hardware, você vai ter um monitor, você vai ter mouse, você vai ter teclado, mas sem um sistema operacional, você não tem como operar. Basicamente seria isso. Então o sistema operacional é o que dá vida, é ele que administra os recursos. Não adianta você ter todas as peças, ter todos os softwares, se você não tem um sistema que organize e administra todas as funções. Pode ser considerado também como um prestador de serviço, porque fornece realmente certo serviço, tanto aos programas quanto aos usuários. Alguns desses serviços são execução de programas, manipulação de arquivos, comunicação entre processos, detecção de erros e proteção. Então, olha quantas funções que um sistema operacional precisa desempenhar ao mesmo tempo. Então, quando você vai escolher um sistema operacional, você precisa levar em consideração também isso. Lógico que o mais comum é o Windows, mas também existe o sistema operacional do Linux e o macOS, que são ótimos sistemas operacionais, mas que aí vai de cada máquina. Por exemplo, o macOS só é instalado aí dentro dos computadores Apple, mas é muito importante o sistema operacional e que ele seja bom, que você tenha um sistema operacional, que você estude ele, que você entenda para a sua necessidade ou para a necessidade da empresa onde você vai trabalhar, qual é o melhor sistema. Exemplo, Windows é o nome do sistema, é o nome do programa, mas existem várias vertentes, várias nuances dentro dele, que é bom você sempre olhar para ver qual que é o melhor para você, se é um computador de trabalho, arquitetura, então tudo isso aí vai ser julgado. Algumas funções do sistema operacional. Interface com o usuário. A interface é o conjunto de equipamentos e recursos que permite o usuário utilizar o computador de maneira simples e eficaz. Então, exemplo, a interface aqui, esse interface com o usuário, é o painel distrativo. Exemplo, o painel do Windows é diferente do painel do macOS, da Apple. O painel
do iPhone é um painel administrativo ali, aonde que você mexe, é diferente do Android. Então é isso que estão falando aqui sobre interface com o usuário. A execução de programas, o sistema carrega, executa e encerra um programa. Então tudo isso é também gerenciado pelo sistema operacional. O gerenciamento de arquivos, o sistema gerencia a atividade dos programas que fazem a criação e leitura de arquivos. Exemplo, um arquivo Word, um arquivo de vídeo, um arquivo de áudio. Então tudo isso também é feito pelo sistema operacional. Compartilhamento de hardware e dados entre usuários. É quando existe uma comunicação entre processos em um mesmo computador ou em diferentes máquinas que são ligados por uma rede. Exemplo, se você está dentro de uma LAN house, você pode conectar a outro computador. Se você tem um notebook e um computador na mesma mesa, você pode conectá-los um ao outro. Ou o computador, né, o hardware do computador com a impressora. Tudo isso também é feito ali pelo sistema operacional. Gerenciamento dos dispositivos de entrada e saída. O sistema fornece os meios necessários para realizar a operação de entrada e saída. Exemplo, entrada do meu teclado, né, eu estou digitando ou estou mexendo no meu mouse e sai no monitor. Também é gerenciado pelo sistema operacional. Lembrando que o processador faz o processamento. O sistema operacional é o que organiza esses processos de maneira fluida. E o tratamento e recuperação de erros. O sistema operacional está sempre ciente de possíveis erros, sendo no hardware, nos dispositivos ou nos programas. Pode ver que quando um sistema dá problema, vai aparecer uma mensagem de erro, o Windows fica com a tela azul, porque ele identificou um erro ali e ele está o tempo todo ali, tem os guardinhas ali dentro do sistema operacional, fazendo essa vistoria para ver se não existe nenhum erro que está atrapalhando o funcionamento do sistema. Então, a aula sobre sistemas operacionais é isso aí. Se você quiser, você também na apostila do curso você também vai ter mais, mas acredito que aí qualquer coisa você pode voltar à aula, assistir de novo, tomar nota de todos os dados. E agora a gente vai falar um pouco sobre sistema, banco de dados e rede. Então é isso, até a próxima aula e tchau!